Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Autor André Dong. Título da semana 4, A Formação do Exército Celestial. Sexta-feira. Ler com oração Mateus capítulo 10, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. O Senhor envia os discípulos. O Senhor instruiu os discípulos a buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, pois a salvação era destinada primeiramente a essa nação, conforme lemos em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todavia, lemos no último capítulo de Mateus a seguinte ordem do Senhor aos discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 28, versículo 19. A graça do Senhor, a salvação chegou aos gentios. No capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio, a porta do Evangelho foi aberta para os gentios. Somos frutos dessa abertura e recebemos tal graça. Hoje o Evangelho é para todos, indistintamente. Louvado seja o Senhor. As instruções do Senhor eram para que fosse pregado o reino dos céus. É interessante observar que tanto João Batista quanto o próprio Senhor Jesus advertiram: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento não é só uma mudança de 180 graus, pois se assim fizermos, ainda continuaremos no mesmo plano terreno. Arrepender-se é principalmente mudar de plano, é ser transferido do plano terreno para o celestial. O Senhor os enviou também para curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios, fazendo-lhes a seguinte recomendação: de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Esse ponto é muito importante e inclui não depender de nenhum recurso terreno, tais como ouro e prata, versículos 9 e 10. Precisamos anunciar o Evangelho confiando totalmente no Senhor. Há algum tempo, o CEAP de Foz do Iguaçu tinha a prática chamada Deus te abençoe. CEAP significa Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Os irmãos saíam para praticar a colportagem sem nenhum recurso pessoal. Deixavam tudo para trás: carteira, talão de cheques, cartão de crédito, etc. Daí, se não vendessem, não se alimentavam. Isso os conduzia a depender totalmente do Senhor. Muitos clamavam: ó Senhor Jesus, ajuda-me a vender esses livros. Quero depender totalmente do recurso que vem lá do céu. Portanto, para pregar o Evangelho, precisamos desapegar-nos dos recursos terrenos. Querido leitor, o Senhor vai prover tudo. Mateus capítulo 10, versículo 10 diz: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quem nos supre são os céus. Não precisamos preocupar-nos. Certamente seremos guardados e protegidos, ninguém passará fome. Se, ao sair para pregar o Evangelho, alguém não nos receber, não precisamos concluir em nosso coração que aquela pessoa ou casa está condenada. Não devemos agir assim, antes devemos entregar tudo ao Senhor. O Senhor é aquele que sonda a mente e coração. Ele sabe todas as coisas. Quanto a nós, devemos manter o coração puro e depender totalmente do Senhor. O Senhor também nos orienta a ser prudentes, pois se vacilarmos, sofreremos o ataque de Satanás.
Por outro lado, precisamos ser simples como as pombas. Lemos ainda sobre a advertência de que seremos odiados por causa do nome do Senhor. Esse fato foi muito marcante no primeiro século, quando os apóstolos foram presos e enfrentaram tribunais, governadores e reis. O próprio apóstolo Paulo passou por isso. Todavia, graças ao Senhor, atualmente vivemos em um país livre, onde há liberdade para pregar o Evangelho. Naquela época havia a oposição do judaísmo e tudo era muito difícil. Hoje temos mais liberdade e precisamos aproveitar perseverando até o fim, pois esse é o caminho da salvação. Em seu cuidado por nós, o Senhor é muito detalhista. Até os cabelos de nossa cabeça estão contados e somos mais preciosos do que os pardais. O Senhor ainda nos dá um grande estímulo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 32. Aleluia! Prosseguindo no capítulo 10, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Versículos 40 ao 42. Tudo aqui é incentivo para pregarmos o Evangelho. Temos a total cobertura que vem dos céus. O chamamento dos discípulos é para nós também, pois o Senhor está formando o seu exército celestial. Ele nos está recrutando aqui na terra para trazer seu reino. Que possamos dizer sim e amém. Jesus é o Senhor. Pergunta de hoje: qual a origem dos recursos que nos sustentam na pregação do Evangelho? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.